Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, neste 2019, que há pouco se iniciou, ano marcado pela correria em torno de 3 atos eleitorais, joga-se em boa parte o essencial do nosso futuro coletivo. Começam a abundar promessas de mudança, mesmo entre aqueles que há mais de 4 décadas colocaram a autonomia ao serviço dos interesses dos poderosos em prejuízo de grande parte da população. Esses que nos desgovernam desde o alvorecer do regime autonómico até já prometeram renovar e deram-nos mais do mesmo. Agora até afiançam ser a mudança, ressuscitando fantasmas do passado e as mesmas figuras de sempre que levaram a Madeira à bancarrota, trocando a autonomia por um prato de lentilhas, quando foram obrigados a empobrecer os madeirenses através da assinatura de um plano de resgate. Urge, de facto, uma mudança que se traduza numa verdadeira alternativa de políticas e não apenas numa mera alternância para que tudo fique na mesma. É preciso romper com os favorecimentos aos lobbies de sempre, expropriando os que se julgam donos disto tudo das prebendas e sinecuras a que os pseudo-autonomistas do PSD os habituaram. É necessário dizer basta à usurpação do litoral e dos espaços públicos em favor de uns poucos, prejudicando muitos. É preciso reverter a concessão de serviços públicos essenciais entregues à privataria que engorda. É necessário acabar com as políticas de favorecimentos e compadrias existentes. É preciso olhar verdadeiramente por aqueles milhares de conterrâneos nossos em risco de pobreza e que, apesar de ouvirem dizer que vivem no paraíso, a sua vida é sempre o mesmo inferno, envolta em desemprego, precariedade, baixos salários e falta de apoios sociais. É preciso garantir melhor educação e saúde acessível a todos. É preciso olhar pelos idosos que sofrem e pelos jovens sem futuro. Essa é a mudança política de que a Madeira precisa e pela qual o Bloco de Esquerda se bate desde a sua gênese. Uma mudança que garanta um futuro melhor a todos e a todas os madeirenses e porto-santenses. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor deputado Vítor Freitas, como eu disse na minha intervenção, efetivamente a renovação não nos trouxe nada de novo. Mas, já que falou na questão das altas problemáticas, cujas pessoas são, sobretudo, pessoas idosas, temos dito neste Parlamento que, qualquer que seja o futuro Governo da Madeira, a questão do apoio aos idosos é uma das questões, um dos principais problemas com que a Madeira se confrontará no futuro. E, portanto, quem se quiser assumir como alternativa, e não mera alternância, tem que garantir soluções para os problemas dos idosos na Madeira. Nós não podemos mudar de protagonistas e manter tudo na mesma. É preciso alterar as políticas, é preciso olhar para os idosos, neste caso, que efetivamente são aqueles que mais sofrem na nossa sociedade, e lhes garantir melhores condições futuras. Precisamos ter um Serviço Regional de Saúde que dê apoio e que dê respostas a todos aqueles madeirenses que precisam de cirurgias, que precisam de consultas, que precisam de exames complementares de diagnóstico, e não nos parece que aquela alternativa do cheque-cirurgia que o PSD prometeu nas últimas eleições regionais seja alternativa a nada. O que é preciso é que o Serviço Público, o Serviço Regional de Saúde, dê essas respostas e não seja preciso as pessoas terem que ir para os privados, não seja preciso as pessoas terem que ir para as clínicas privadas para fazerem cirurgias, para fazerem exames complementares de diagnóstico, para terem direito à saúde, que deve ser o Serviço Público, o setor público a garantir. Isso, infelizmente, não está garantido. Precisamos de uma alteração de políticas e de uma alteração de medidas governativas que garantam uma verdadeira alternativa e não uma mera alternância para deixar tudo na mesma. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, na opinião do Bloco de Esquerda não está em causa a importância do ensino profissional, porque nós reconhecemos essa importância. Até reconhecemos a importância dos novos cursos técnicos superiores, técnico-profissionais superiores que existem, por exemplo, na Universidade da Madeira, e estão a ter muita procura, e desse ponto de vista estamos conversados. O problema não é o facto de nós não acharmos que o ensino técnico-profissional não é importante. O problema é a filosofia que está subjacente a este tipo de declarações públicas que são proferidas
pela entidade que proferiu estas mesmas declarações. Deve ser o Governo Regional a primeira entidade a se abster de proferir declarações que, de alguma forma, possam atentar contra a educação. E, desse ponto de vista, nós achamos que o Sr. Presidente do Governo não foi feliz ao proferir esta declaração, apesar de até reconhecermos que ele poderia não ter intenção de o fazer. Mas nós achamos que essas declarações foram verdadeiramente infelizes. Achamos que é preciso acarinhar todos os que fazem esforços, muitas vezes sobre-humanos, para investirem na sua formação, nomeadamente na formação superior. Achamos que é preciso garantir a toda a gente a possibilidade de se formar, de se enriquecer ao longo da vida. E este tipo de declarações que são infelizes, são mensagens subliminares que, do nosso ponto de vista, vão contra a educação e contra o direito à educação.